Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Bom momento esse honrado, glorioso, especial que o Senhor preparou para cada um de nós. Desde já eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui com vocês. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Robson Trabuco, pastor presidente dessa igreja, nosso amigo, irmão, servo do Senhor, que tem colaborado com o avanço do Evangelho nessa cidade e tem sido um instrumento, um baluarte de Deus para esta igreja. Como não também reconhecer a liderança da juventude desta igreja, o Everton e o Jefferson. Nossa, obrigado pelo carinho, a lembrança, o convite. Deus abençoe a vida dos irmãos. Depois o pastor Robson vai dar um abraço aí, tá? Em vocês aí, por mim. Bom, eu me sinto honrado por estar aqui, onde eu nasci, fui batizado, dei meus primeiros passos. Passos esses ainda trôpegos, mas aqui eu aprendi a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus também pelo pastor emérito, pastor Arnaldo, vai falar Osvaldo, pastor Osvaldo é lá da igreja, pastor Arnaldo, que Lourdinha, Deus abençoe. Também deixar um abraço aí para a Nina, Micael, a família pastoral desta igreja. Deus abençoe a vida dos irmãos. Quero saudar também aos irmãos da Igreja Batista Sinai. Deus abençoe aí aos irmãos que estão nos acompanhando também pelo Instagram. Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostei muito do tema, meus queridos jovens. Se sintam abraçados também a toda a juventude aqui desta igreja, tá? A juventude, os membros desta igreja. Pessoas valiosas, especiais. Temos o Marcos aqui também, que está nos ajudando. Temos também o irmão João Vigia, administrador desta igreja, que tem um carinho muito grande por ele, pela sua família. Nosso irmão Antônio Jorge, eu não vou citar nome mais não, para não deixar a desejar, mas tem pessoas maravilhosas, que têm um amor muito grande. Acabei de ver aí tia Lourdinha. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos desta igreja, a membresia desta igreja. Obrigado, porque o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado por meio da vida de vocês. Deus abençoe a vida dos irmãos. Bom, um tema muito relevante, pertinente, atual: pecado numa pandemia silenciosa. A divisa está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu quero, na verdade, trabalhar hoje com vocês a carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja ali em Éfeso, capítulo 5. Abra lá, por gentileza. A carta aos Efésios, no capítulo 5. Bom, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu no ano 61 a 62 depois de Cristo. A ênfase e o objetivo dessa carta, Paulo traz o projeto de Deus para a sua igreja. Os 3 primeiros capítulos, pois ela tem 6 capítulos, fala da doutrina, de cunho teológico. Os 3 últimos a aplicabilidade dessa doutrina, dessa teologia. Não que os últimos capítulos não tenham doutrina, e nem que os primeiros não tenham prática, mas é o que Paulo traz como proposta. Essa igreja, queridos, ela foi fundada, a igreja de Éfeso, foi fundada no ano 56 depois de Cristo. Foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua 3ª viagem missionária. Uma igreja composta de judeus e gentios. Paulo escreve essa carta para exortar os irmãos em Éfeso, trazer uma palavra de ânimo, de encorajamento, porque esses irmãos estavam preocupados com a situação pela qual Paulo se encontrava. Paulo estava preso em Roma, porque estava anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, a verdade de Deus. Na verdade, Paulo foi preso em Jerusalém pelos romanos, quando anunciava o Evangelho em Jerusalém no templo. E então os judeus, que já vinham perseguindo o apóstolo Paulo, pegaram o apóstolo Paulo e trouxeram danos para o seu corpo físico. Primeiro eles antes alegaram o seguinte: este homem, está lá em Atos capítulo 21, versículo 28, que por toda parte ensina todos a serem contra o povo,
contra a lei, contra este lugar, ainda mais introduzindo até grego no templo e profanando este recinto sagrado. Então os judeus viram Paulo anunciando as verdades concernentes a Cristo Jesus e distorceram então a mensagem que Paulo estava anunciando, pois eles faziam apologia, defesa do judaísmo, dos princípios estabelecidos pelo judaísmo. Eles levaram Paulo para fora do templo e espancaram muito o apóstolo Paulo. Os judeus só pararam de espancar o apóstolo Paulo, de agredir Paulo, quando então os soldados romanos chegaram. Levaram então Paulo preso à fortaleza, até que um jovem, então, segundo Atos capítulo 23, versículo 16, que esse menino era filho da irmã de Paulo, ouviu que os judeus estavam tramando contra o apóstolo Paulo, correu para avisar Paulo. Paulo aí avisa aos romanos, e nesse contexto Paulo apela para César. Então, leva para Roma para a prisão domiciliar. Assim Paulo escreve essa carta, queridos, presos em Roma, para exortá-los, animá-los, pois a prisão do apóstolo Paulo tinha um propósito, um grande propósito em Deus Pai. Bom, como podemos então dividir este capítulo 5 que vamos trabalhar nesta noite? Do versículo 1 ao versículo 2, Paulo leva a consciência dos irmãos que devemos imitar a Deus, evidenciar os seus atributos. Do versículo 3 ao versículo 7, Paulo leva a consciência dos irmãos a respeito da pureza do Evangelho. Vivam a pureza do Evangelho. Do versículo 8 ao versículo 14, Paulo fala a respeito daqueles que não estão mais em trevas, mas na luz. Andem como filhos da luz. E do versículo 18 ao 21, Paulo vai tratar a respeito, a ideia que Paulo traz, se encham do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo gera comunhão, adoração, gratidão e sujeição. Bom, pecado em uma pandemia silenciosa. Aqui está, queridos irmãos, o maior problema da humanidade, o pecado. Esta pandemia silenciosa que tem devastado, arruinado, destruído, matado muita gente, meus queridos jovens. Eu falo na sua totalidade, cósmica. Ou seja, o mundo inteiro foi afetado por esta pandemia, foi assolado por ela. Pandemia esta, queridos, pecado, que se deu no jardim do Éden. É o que nós chamamos de pecado original. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diante dessa condição, todos nós estávamos afastados do seu Criador. Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. É isso que o pecado faz, nos afasta do nosso Criador, dos seus propósitos, sendo Ele o maior, a sua glória. Porém, como podemos vencer esta pandemia silenciosa que se chama pecado? Como podemos vencer? Bom, sabemos que não temos capacidade de vencer o pecado. Só temos condições por causa de um homem, de uma pessoa, a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio
da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou o pecado, abundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Só vencemos esta terrível pandemia, o pecado, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Assim, meus queridos jovens, como Ele venceu o pecado, nele também temos a condição de sermos mais que vencedores. Bom, pensando nessa pandemia silenciosa, o pecado, pensei em como nos blindar, proteger desta peste, desta praga que assola a humanidade desde o princípio da criação. Penso e faço isso com plena convicção que o único que pode e tem poder para vencer esta pandemia é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outro meio, outra forma, não tem ciência, meus queridos jovens, não tem medicina, poder aquisitivo, enfim, só Jesus Cristo é que tem poder para vencer esta pandemia. Só nele, revestido dele, embasado, fundamentado em sua verdade, é que alcançamos vitória sobre o pecado. Temos plena convicção que o Senhor Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 3. Porém somos tentados pelo pecado todos os dias. Esta pandemia silenciosa que vem para nos devastar, nos tirar do foco da verdade, para nos tirar da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos nos blindar dessa terrível peste, praga do pecado. Veremos então 4 mandamentos que nos blindará desta praga do pecado. Bom, queria que você acompanhasse comigo, deixe sua Bíblia aberta, por gentileza, Efésios capítulo 5. A primeira blindagem, o primeiro mandamento que vamos ver nesse capítulo 5, está aqui no verso 1. Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, olha só, meus queridos jovens, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se queremos nos blindar do pecado, devemos imitar ao nosso Deus e Pai. O cristão, a nova criatura em Cristo Jesus, o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja de Cristo deve viver em submissão, total submissão a Deus, a sua vontade, a sua verdade. Bom, ele imita, de fato, o jovem que quer ter essa blindagem, quer de fato estar guardado por Deus, para não ser acometido pelo pecado, ele deve de fato imitar o seu Senhor. Ele deve desejar o seu Senhor, deve desejar ardentemente pela sua presença, por ser a sua semelhança, daquele que nos criou conforme a sua imagem, a sua semelhança. Muito bem, pensando aqui, queridos, percebam que o verbo ser é um verbo que traz a proposta de um imperativo: sede. Por isso devemos imitar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Você tem que imitar, meu querido jovem, minha querida jovem, meu querido irmão, você tem que imitar a Deus. Muito bem, a palavra imitar no grego significa seguir, copiar. A ideia de seguir alguém, a ideia de copiar alguém, vem da mesma palavra mímica, que era usada entre os gregos. Nós somos filhos. Deus manifestou a sua graça, o seu Filho amado Jesus Cristo, para nos alcançar, nos dar uma nova vida, e então por meio dessa nova vida evidenciar a sua semelhança, os seus atributos aqui na terra.
Está escrito em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Muito bem, somos filhos e devemos imitar o nosso Pai Celestial em toda a nossa maneira de viver. Paulo diz no capítulo 4, versículo 1, que nós devemos andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, meus queridos jovens, olha a blindagem: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Deus nos estabeleceu na eternidade, nos elegeu na eternidade. Nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo 4, diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que estivéssemos então diante dEle, em santidade, e de maneira irrepreensível, ou seja, perfeita. É dessa forma que nós vamos nos blindar contra o pecado, imitando a Deus. Bom, perceba que há um link entre o capítulo 4, os versículos 25 ao versículo 2 do capítulo 5. Há essa conexão, né, nessa carta. Perceba o que Paulo traz nos versículos anteriores do capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, que acabamos de ler. Ele traz um contraste daquilo que a gente não pode mais fazer, mas aquilo que nós devemos fazer. Versículo 25: por isso, deixando a mentira do capítulo 4, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Olha o contraste: aquele que mentia não pode mentir mais, né? Você pode se irar contra a ideia, não é contra a injustiça, mas você não pode levar esse sentimento, essa ira para o dia seguinte. Não se ponha o vosso sol sobre a vossa ira, porque senão você vai dar lugar ao diabo. Perceba o que você não pode mais fazer, mas você deve imitar ao seu Deus, ao seu Pai, ao seu Senhor, ao seu Salvador Jesus Cristo. Imite a Cristo, imite ao Senhor Jesus. Quem furtava não pode mais furtar, mas tem que trabalhar com as suas próprias mãos, fazer o que é bom, para ter e acudir àqueles que precisam e necessitam. Versículo 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e assim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha só que coisa maravilhosa. Se você falava bobagem antes de ter a Cristo, hoje você tem a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você deve imitá-lo, não mais falar bobagem. Acabou, sabe, aquele palavreado, meu querido jovem, né? Tem algumas gíriazinhas que ainda dá para a gente, mas outras a gente deve, expelir de nossas vidas, pois hoje nós temos um referencial, nós temos uma palavra que é o nosso norte, o nosso guia, a nossa bússola, que deve estar presente em nossas vidas, que é a palavra de Deus, e ela diz, mandamento: imite ao seu Pai, imite ao seu Deus, como filhos amados. Bom, muito bem, então o que eu devo falar agora? Devo falar para edificação, devo falar para a glória de Deus. Versículo 30, para concluir esse contraste aqui entre o versículo 25 ao versículo 29: e não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Cuidado. Bom, longe de vós, versículo 31, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, olha só, os atributos que você deve evidenciar: a nova vida, Deus deve ser glorificado, Cristo, nosso Senhor e Salvador, deve ser glorificado por meio da sua vida. Imite a Ele. Antes, sede uns para com os outros benignos, ou seja, bondosos, compassivos, misericordiosos, né? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos amou. Bom, olha outro atributo, esse é muito forte, é a virtude, né? Que nós entendemos como o lubrificante, o facilitador para a gente evidenciar as demais virtudes. Versículo 2 do capítulo 5, Paulo diz: imite a Deus, né? Seja bondoso, misericordioso e perdoe o seu próximo. Perdoe como também Deus lhe perdoou em Cristo Jesus. E o versículo 2 diz: andai
em amor. Bom, que amor é esse? Incondicional, indizível, inexplicável. Paulo chega a orar nessa mesma carta, pedindo que Deus dê sabedoria e entendimento, meus queridos jovens, para seus irmãos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor que há em Cristo Jesus. É você tentar compreender aquilo que não pode se compreender, o amor de Cristo. E você deve amar como Ele assim fez, para revelar o amor de Deus para conosco. Olha que coisa linda. Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Entrega total, dá a sua vida pelo seu irmão. E aí, meu querido jovem, você precisa imitar a Deus em todos os setores, em todos os sentidos, em todos os lugares. É na escola, na faculdade, na igreja, em casa, na vizinhança, na sociedade, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico, aonde você estiver, você deve imitar a Deus. Não vê mais Jamile, ok? Não vê mais Misael, mas vê Cristo por meio deles. Quando as pessoas olharem para Micael olhar e falar assim: ali vai um menino à semelhança de Cristo Jesus. Este menino imita o seu Senhor. É o que nós devemos fazer. Ele evidencia o amor, ele evidencia a bondade, ele evidencia a misericórdia, quase que não sai. Ele evidencia o perdão, ele dá a sua vida pelo seu irmão. É isso que nós devemos fazer. Muito bem, vamos seguir. Hoje precisamos nos blindar contra o pecado. Quer se blindar contra o pecado? Imite a Deus. Segundo mandamento que Paulo nos traz aqui neste capítulo, deixe-me adiantar aqui. O pastor Robson falou que eu posso ficar 3 horas de relógio. 9 horas e sai daqui. O culto termina 9 horas mesmo. Vamos lá. Segundo mandamento está aí no versículo 8. A parte B, mas eu vou ler todo o versículo 8. Paulo diz: pois outrora ereis trevas, porém agora sou luz no Senhor, andai como filhos da luz. Quer se blindar contra o pecado? Quer se proteger contra essa pandemia silenciosa? Você deve andar como filho da luz. Filho da luz, você é filho da luz. Você precisa canalizar essa verdade. Você precisa entender essa verdade. Você precisa evidenciar essa verdade no vosso viver diário. Bom, somos luz no Senhor. E nós, como igreja de Cristo, jovens, chamados para glorificar a Deus por meio de nossas vidas, devemos viver, andar na luz. Paulo usa o contraste entre a luz e as trevas para ensinar a igreja, aos seus irmãos ali em Éfeso, como também a nós, do século 21, a nós jovens. As trevas, Paulo descreve a maneira de viver daqueles que não conhecem a Deus. Ele falou assim no capítulo 2, versículo 1 a 3, versículo 12, e também nesse capítulo 4, que antecede o 5, obviamente, versículo 17 e 19, como também nos versos anteriores desse mesmo capítulo. Bom, eu quero ler com você, versículo 3 em diante. Olha só que coisa interessante que Paulo fala para os seus irmãos. Abra o coração para ouvir a voz de Deus, meu querido jovem, minha querida jovem, meu querido irmão. Mas a impudicícia, e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convinha a santos. Ou seja, mas há qualquer tipo de ato imoral, a ideia da imoralidade sexual, tá? Impudicícia, impureza, a ideia que o Antigo Testamento nos traz, como também no Novo, de estar impuro, em pecado, deixando a desejar na sua vida com Deus. A cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convinha a santos.
Perceba que fomos chamados para viver essa vida de santidade. Sede, pois, santos como o vosso Pai Celestial é santo. Nosso Deus e Pai nos convida a ser como Ele é, santo. E devemos evidenciar esta vida, pois a imoralidade sexual não mais deve fazer parte de nossas vidas. A impureza, a cobiça, nem sequer pode se nomear entre nós. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Meus queridos jovens, vocês precisam entender que essa pandemia é real. Não é de agora que ela está devastando, é desde o princípio. Por isso você deve ter cuidado, você deve se blindar contra essa pandemia. Não tem medicina, não tem ciência, não tem poder aquisitivo, não tem intelecto, não tem sabedoria humana, não tem nada neste mundo que possa paralisar esta pandemia, a não ser o único que tem poder, que já venceu e nos dá condições de vencer essa pandemia, esta peste, esta praga, o pecado. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é luz e nós devemos andar nele, na luz. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, se me fala a memória, deixe-me abrir aqui para não deixar a desejar. Colossenses, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no seu amor. Olha, estávamos em trevas, hoje estamos no reino do seu Filho, na luz. Versículo 4 em diante diz: nem conversações tortas, nem palavras vãs ou chocarrice. Chocarrice aqui é piadinha, sabe aquelas piadinhas indecentes e imorais, que a gente pega daqui, pega de lá, ou a gente conta, ou a gente dá risada. Quando você receber aqueles vídeos pelas redes sociais, né, de homossexual, fazendo gracinha, você dá risada, você partilha, não faça isso, porque a gente ora para que Deus liberte essas pessoas, a gente ora para que Deus transforme essas pessoas, e às vezes nós partilhamos dessas coisas que não condiz, e Paulo diz: não pode existir entre vós, não pode, não convém para santos, não convém para aqueles que estão na luz. Nós somos luz, a luz do mundo, que o Senhor nos escolheu para esta missão, propagar o teu evangelho, glorificar o teu santo nome por meio de nossas vidas. Quer vencer essa pandemia só por meio de Cristo Jesus. Somente Ele, a luz do mundo, que pode resplandecer por meio de nossas vidas, pois nós não temos luz própria, só temos por causa do Senhor Jesus, o Filho de Deus, o qual nos amou, enviou seu Filho para realizar esta obra magnífica, nos tirar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Meus queridos jovens, se rendam ao Senhor Jesus, andem na luz, se blindem então do pecado. Ok? Paulo continua, coisas essas inconvenientes, versículo 4, antes pelo contrário, você deve dar ou exercer, ou glorificar a Deus com ações de graças. Versículo 5, saber, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento. Paulo, ele mostra, se vocês continuarem fazendo isso, ou se vocês tiverem essa prática, porque o pecado não pode ser uma prática, é um acidente na vida do cristão, daquele que nasceu de novo, a gente precisa se blindar, mas infelizmente é inevitável em alguns momentos a gente deixar a desejar, mediante a natureza caída, pecaminosa, egoísta, egocêntrica, que infelizmente aponta para a nossa carne. Porém, queridos, Paulo diz o seguinte: olha, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane, versículo 6, com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você não é filho mais da desobediência, porque fomos libertos por meio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Você foi liberto, foi transformado. Minha querida jovem foi alcançada por esta mensagem. O Senhor Jesus transformou a sua vida. Hoje você tem uma nova vida em Cristo Jesus.
Maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7, portanto, não sejais participantes com eles. Ok? Então, se você tem esses amigos que praticam isso, no início da minha caminhada, eu tive muita dificuldade por causa desta questão. Quando eu vim para a igreja, a gente viu que existem pessoas, ou existiam pessoas no meu tempo, no início da minha caminhada, que faziam a mesma coisa. Eu lembro que eu estava aqui em uma reunião de jovens, no sábado. Eu tinha ido para o carnaval, ainda não era batizado, não era membro da igreja, estava frequentando, tinha ido para o carnaval, estava em cima do trio e vi uma pessoa que frequentava esta igreja. E aí no culto de oração, eu falei assim, olha, vamos orar pela vida do irmão, para que ele retorne para os pés do Senhor Jesus, que eu estava em cima do trio e vi ele lá passando embaixo. Mas essa galera deu risada de mim, rapaz. Rapaz, como é que você está lá no carnaval também pedindo oração por outro? Mas deram risada, Lúcio, Arlindo, até hoje dá risada, rapaz, até hoje eu lembro daquele episódio, ele estava no dia, estava presente. Mas às vezes a gente encontra pessoas que infelizmente nos seduz. Estudamos hoje pela manhã na igreja a parábola do joio, e é verdade, o joio vai crescendo junto com o trigo, e às vezes ele vai nos seduzindo, vai nos arrastando, vai nos conduzindo para perto dele, para as suas práticas, para as suas ações. Mas Paulo diz, olha, não sejais participantes com eles, cai fora. Cai fora, Micael. Cai fora, Jefferson. Cai fora, Everton. Sami. Tem que sair dessa turma. Tem que sair dessa galera. Mas deixar de amar, não. Deixar de cuidar, não. Deixar de orar, não. Evidencie o amor, imite a Deus. Faça como o Senhor Jesus, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício vivo ao nosso Deus em aroma suave. Ame essas pessoas. Agora não comungue das práticas. As práticas não, porque dá trabalho para você sair, dá trabalho até mesmo para você entrar, mas quando você entra, dá trabalho para você sair muito mais ainda, melhor dizendo. É difícil. Muito bem, andai como filhos da luz. E como então, deixa eu me fazer uma pergunta, mas o que é andar como filho da luz? Paulo responde no versículo 9, porque o fruto da luz, e aí na versão corrigida fiel, em outros manuscritos, diz, porque o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade. Olha aí que maravilha, que andar na luz, ande vivendo então, ou evidenciando esses atributos, bondade, justiça e verdade. Essa deve ser a sua nova vida, a sua prática, evidencia essa verdade, para o louvor da glória de Deus. Versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? A bondade, a justiça e a verdade. Você viver na luz, você viver na presença do Senhor Jesus, de maneira intensa, brilhar a sua luz. Versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Não dá para você, não vai. Você não pode estar em parceria, em comum acordo. Se esse jovem está fora dos padrões estabelecidos pelas Sagradas Escrituras, infelizmente não pode ser o seu companheiro. Lembre-se, você não pode deixar de amar. Mas se você quer se blindar desta pandemia, você precisa viver na luz, e não pode ser cúmplice desses que não querem de fato viver na luz, estão ainda em trevas. O que é que você vai fazer? Ser luz para dissipar as trevas que há nele. Seja um instrumento nas mãos do Senhor para proclamar a sua verdade. Pregue o Evangelho para eles, leve eles aos pés de Cristo. Mas quando não dá para você, diz o apóstolo Paulo, fuja da aparência do mal. Bom, versículo de número 12 diz o seguinte, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E aí então, perceba que é vergonhoso, que eles fazem oculto. Tem gente que faz coisa em oculto, ninguém está vendo, o pastor Robson está vendo, Mas um dia o pastor Robson vai saber, viu? Deus vai mostrar para ele, Deus vai levantar as pessoas para falar para ele, viu? Pense não se engane não, tá certo?
Papai do céu está vendo tudo, e um dia vai trazer a luz, porque a luz dissipa as trevas, aponta o pecado, fala, ok? E é vergonhoso, aquilo que a gente faz escondido, que ninguém vê. Deus está vendo, um dia Deus vai revelar esse negócio aí, viu? Pastor Rob vai lhe chamar para conversar. Muito bem, queridos irmãos, olha só o que diz aqui, meus queridos jovens, para finalizar, o segundo mandamento, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos, né? A igreja de Sardes achava que era viva, que era a igrejona, cheia de poder, de autoridade. Jesus fala: vocês estão mortos, vocês estão em estado de letargia espiritual, estão acomodados, foram enxertados pelo pecado, estão vivendo longe da minha presença. Meus queridos jovens, eu tenho certeza absoluta que a doutrina está sendo anunciada nesta igreja. Foi anunciada e continua sendo. Pastor Robson é um homem de Deus, um homem sério, temente a Deus. De vez em quando pega no pé da gente, mas é uma bênção de Deus. Mas, fechando parênteses, o quebra-gelo, e é verdade, Deus escolheu ele para te pastorear, para que de fato você venha resplandecer a glória de Deus por meio da sua vida, para que você se levante desse estado, dessa condição que se encontra de letargia espiritual, dessa mornidão, vivendo de maneira religiosa, vindo para os cultos, vindo para a igreja, dia de ceia, dizimando, cantando, fazendo um momento aqui e acolá. Não! Há uma seriedade muito grande do Evangelho, há uma seriedade muito grande de você andar na luz, e você precisa andar na luz, andar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ande, porque quando eu brincava, quando eu era membro dessa igreja, antes de me batizar, eu brincava. Depois que me batizei também, ainda tinha uns pés trôpegos na fé cristã, imaturo, meninão, moleque. Mas um dia eu tomei uma decisão. Precisei, de fato, nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Precisei, de fato, ser gerado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisei, de fato, fazer morrer a natureza terrena, para que a nova vida em Cristo Jesus possa transparecer por meio da minha vida. Tudo isso com o fim, a glória de Deus. Façam isso e a sua vida vai mudar. Nunca esperava. Olha só o que o Senhor mudou. Estava fora, o Senhor me trouxe para a cidade pastorear aqui. Tenho 5 anos, vou fazer agora na Igreja Batista Sinai, aqui em Ilhéus. Diante dos desafios ministeriais, primeiro ministério, igreja, estava pastoreando a congregação. Para a glória de Deus, vice-presidente da Ordem dos Pastores, hoje presidente. Nunca na história que eu sei, não é? Pela minha pequenez, que eu sei, um pastor daqui da nossa cidade foi vice-presidente e presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subseção Batista Gratulense. Quando você leva a Deus a sério, as coisas mudam. Eu falo que tem um princípio com a minha vida, e falo isso com a minha igreja, para a minha esposa, lá em casa, para a minha família. Quanto mais perto do Senhor Jesus você estiver, coisas maravilhosas acontecerão na sua vida, como também por meio dela. Ande na luz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Andai com o Filho da Luz. Eu não sei se ainda tenho mais tempo, tenho. Vou tentar resumir aqui os 2 mandamentos em 10 minutos. 10 minutos, viu, pastor? 10 minutos. O terceiro mandamento está aqui no versículo 15. Você quer se blindar do pecado, desta pandemia silenciosa? Você deve, diz o apóstolo Paulo, versículo 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Você deve andar de maneira prudente, andar como sábio. Bom, pastor, como eu posso então andar como sábio? Ok. Diz aqui Paulo no versículo 16, eu vou resumir, não vou nem me ater mais aqui naquilo que eu escrevi. Posso ir, meu irmão? Então vamos nessa. Versículo 16. Deixa eu então ler aqui o que eu escrevi. Temos que andar de maneira prudente, de maneira sábia, não como necios, não como tolos,
não desprovidos de conhecimento. O sábio é aquele, queridos, meus queridos jovens, olha lá, que é o sábio. É aquele que busca conhecimento. E o conhecimento está na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para andar de modo digno na vocação que fomos chamados, temos que pautar a nossa vida na verdade, no Evangelho. Quer andar de maneira prudente, quer ser bem sucedido como foi Josué, você deve meditar nesta palavra de dia e de noite, se debruçar nela e evidenciar, praticar essa verdade no vosso viver diário. Vai se blindar contra o pecado. O pecado vai vir com força, porque ele tem poder. Vai vir com força contra a sua vida, mas você vai estar blindado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que já tirou o pecado de nossas vidas. Não somos mais escravos, somos escravos do nosso Senhor e Salvador Jesus, e vivemos essa nova vida na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Paute a sua vida na verdade, prudentemente, cautelosamente, acuradamente, perfeitamente, de maneira exata. Preste atenção. A ideia que Paulo nos traz refere-se possivelmente à palavra de Deus. Não tem como não pensar diferente. Aos conselhos de Cristo, às ordens dele na sua palavra, na sua verdade. É andar. Paulo está dizendo aqui, ó, ande nos passos do seu Senhor, do seu Salvador. Caminhe nos passos do Senhor Jesus, meus queridos jovens. Nos passos do Senhor Jesus. Lembra da parábola que o Senhor usou, ou a ilustração, a metáfora dos dois fundamentos? Jesus falou que o homem sábio é aquele que constrói a sua casa na rocha, fundamenta a sua casa na rocha, ou seja, fundamente a sua vida em Cristo Jesus, nos seus ensinos, na sua verdade. E aí Paulo diz, como é que nós devemos andar de maneira sábia? Paulo diz, versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que troço é esse remir o tempo? Tempo, a ideia aqui é o kairos, tempo de Deus, segundo John Stott. Remir no grego significa tirar melhor proveito do tempo, comprar de volta. Dr. Russell Shedd diz, na verdade ele define, a expressão remir o tempo como aproveitar o tempo, ou seja, faça do tempo um tempo oportuno para glorificar a Deus por meio de sua vida. Como é que você faz isso? Andando de maneira prudente. Você deve andar de maneira prudente. Ah, mas meu coleguinha faz isso, mas meu amigo faz isso, minha amiga, já está namorando. Pastor Robson, eu fiquei escandalizado. Eu sempre posto. Na verdade não fica nada, só uma expressão aqui, meu irmão. Voltei lá, usei uma hipérbole aqui, fiquei escandalizado. A história, porque a gente já vê um monte de coisa, um monte de bobagem. Uma jovem, rapaz, que ceia, que é batizada, que é membro de igreja, fazendo um ensaio fotográfico, mas postou na internet. Aí eu falei, sangue de Cristo tem poder. Ali não é uma roupa de praia, não. Acho que ela pegou um fio dentro de casa e começou a passar. Sangue de Cristo tem poder. Não tem como, que a gente vai pegando o Instagram, vai passando, vai subindo e vai ver. Não tem como não ver. Não tem como não ver. Por isso que a gente deve andar de maneira prudente, ter cautela, cuidado, eliminar esses percalços, essas situações do nosso caminho. Essas pessoas podem nos influenciar. E aí, pegando para a ciência, segundo Freud, existem pessoas que têm alguns desejos latentes. A gente aponta o pecado do outro, mas o nosso não. Olha lá, tá vendo? Mas a gente talvez quer fazer a mesma coisa. Hoje eu vi, foi um irmão, não sei se está firme. Segundo um colega nosso, amigo nosso, que pastoreou este jovem. Esse jovem participava, cantou do louvor, tal, e tem uma voz bonita. Rapaz, o cara foi sem camisa hoje, mostrando os peitos, e num estilo assim que eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado. O pastor Robson vai dar risada nesse tempo, vai comentar sobre a minha máscara. Disse que a máscara aqui eu falei que é de polícia. Polícia de Jesus, ele não botou fé. Vai deixar enchacotada a minha máscara. Mas se ele visse esse irmão, ele ia falar, rapaz, precisa se converter. Irmãos, tenham cuidado, vivam de maneira prudente.
Podemos deixar a desejar, porque o nosso objetivo é glorificar a Deus. Nosso objetivo é engrandecer o nome do Senhor por meio do nosso testemunho de vida. Cristo deve transparecer por meio de nós. Faça proveito do tempo. Glorifique a Deus. Fiquei tão feliz agora, pastor Robson comentando, testemunhando. Vou abrir o leque aqui. 1h30. Fiquei com inveja. Conversando com seu filho a respeito do Senhor Jesus. As coisas concernentes à palavra de Deus. Isso com certeza já teve outros momentos, mas eu fiquei feliz quando ele falou isso para mim. Isso é lindo, isso é evangelho, isso é coisa de Deus. É o que Deus quer, é o que Deus deseja. É que a gente faça bom proveito do tempo. Quanto tempo você não lê a Bíblia? Quanto tempo você não ora? E é interessante que o negócio seduz ao tal das redes sociais. Você entra para ficar 5 minutinhos, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Acho que eu fico viajando comigo mesmo, meu Deus. Eu fui entrar para mandar uma mensagem, apareceu um monte de mensagem, eu respondi a mensagem, saí e não mandei a mensagem que eu queria. E passei mais de meia hora. Meu Deus, já fui engodado, fui seduzido. Seduz, você precisa remir o tempo, porque os dias são maus. A pandemia silenciosa está aí devastando, assolando a humanidade, ferindo, irrompendo casamentos, destruindo jovens, levando jovens para a prostituição, para as drogas, para a criminalidade. Quantos jovens estão nos cárceres da vida, no centro de recuperações, dando trabalho a seus pais, sem estudar, sem uma perspectiva de vida, projeção, na sua vida. Por quê? Porque o pecado assolou a sua vida, o pecado adentrou, o pecado está realmente trazendo um prejuízo, um dano terrível para ele. Por isso, meus queridos jovens, se blindem, ande de maneira prudente. E o último mandamento, para a gente finalizar, falei que era assim, o pastor me autorizou a sair 9 horas, mas eu vou finalizar aqui agora. O último mandamento, versículo 18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Que maravilha, meu Deus. Bom, pensando em um contexto, Éfeso sitiava um dos maiores templos fenomenais, o templo da deusa Diana. Além de adorá-la, também eles adoravam ao deus Baco, o deus Dionísio, o deus do vinho. O que é que eles faziam? Enchiam a cara. E lá tinha a questão aquela revelação, sabe? Eles eram tomados por espíritos e revelavam, e lá tinha tantas coisas esquisitas, estranhas, orgias, danças, né? Aquelas coisas estranhas, esquisitas, imorais, impuras, a ideia da porneia. Enfim, Paulo diz: meus filhos, meus irmãos, abandonem isso. Isso não pode ser mais parte da vida de vocês. Vocês devem se encher do Espírito Santo de Deus. E aqui, querido irmão, está no imperativo. Paulo, queridos irmãos, ele usa o imperativo enchei-vos. Seja cheio do Espírito Santo. Depois Paulo usa 4 gerúndios. Vocês devem falar, louvar, dar graças a Deus e sujeitar uns aos outros. Queridos, Paulo diz que o selo do Espírito é a indicação da nova vida cristã. Presta atenção nisso. Portanto, não se repete. O encher do Espírito pertence à vida cristã inteira. O selo é só uma vez, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Está aqui nessa carta, no capítulo 1, versículo 13. Não se repete. Porém, o enchimento, o desejo pela presença de Deus, pelo seu Espírito, está sendo tomado. E isso deve permanecer na nossa vida cristã, de maneira intensa. E aí, Sproul, ele diz que esse encher não apenas se repete, mas deve ser continuamente buscado. Você deve buscar todos os dias a presença de Deus
na sua vida. O pastor Hernando Dias Lopes diz o seguinte: é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, habitado pelo Espírito, selado pelo Espírito e ainda assim estar sem a plenitude do Espírito. Nós que já temos o Espírito, que somos batizados no Espírito, devemos agora ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se enche. Billy Graham diz, ele enfatiza, todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Seja cheio, meu querido jovem, se blinde da presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o selo de Deus na nossa vida. E agora devemos nos apoderar, nos encher, ser pleno da sua presença para evidenciar esta nova vida em Cristo Jesus. Seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Bom, e aí então, olha só, um jovem cheio da presença do Espírito Santo de Deus traz algumas marcas. Primeiro, ele vai falar entre os irmãos com salmos. É aquele que vai promover a comunhão, pastor Robson. Versículo 19, falando entre vós com salmos. Um jovem que é cheio do Espírito Santo, um jovem que deseja ser cheio do Espírito Santo, ele vai promover a comunhão. Olha que coisa maravilhosa. A juventude batista, da primeira igreja batista de Ilhéus, promovendo a comunhão. Louvado seja Deus. Nossa, os jovens lá promovem a comunhão porque eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, um jovem desejoso, por se encher da presença do Espírito Santo de Deus, ele vai entoar, ele vai louvar a Deus de coração, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Olha, ou seja, ele vai ser um adorador por excelência, ele vai adorar o Pai em espírito e em verdade, pois ele está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Adoração, vai promover adoração, ele vai adorar a Deus com o seu estilo de vida, como também por meio da música, vai fazer isso de coração, com pureza de coração. Ok? Terceiro ponto, o jovem cheio do Espírito Santo que é blindado da pandemia silenciosa, o pecado, ele vai ter um coração grato. Versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vai ter um coração grato, vai ter gratidão. Um crente cheio do Espírito não está cheio de queixas, murmurações, mas de gratidão a Deus pela obra da redenção, pela salvação, pela nova vida, pela transformação que o Senhor fez na sua vida. E por último, um jovem cheio do Espírito Santo, um jovem desejoso em se encher da presença de Deus, é um jovem que se submete ao outro, que respeita o outro, promove submissão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser altiva, arrogante, nem soberba, mas é alguém que tem um caráter de Cristo, alguém que é manso e humilde de coração. Muito bem. E aí, você é cheio do Espírito Santo? Você quer se encher do Espírito Santo, quer se blindar contra o pecado, essa pandemia silenciosa? Olha que coisa maravilhosa o que você vai promover na igreja, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sociedade. Você é cheio do Espírito Santo. Ok, deixe-me aplicar, fazendo 4 perguntas. Será que eu estou imitando ao meu Senhor, no meu modo de viver? Segunda pergunta, será que minha vida reflete a luz de Cristo? Será que eu estou andando de maneira prudente, andando como Cristo andou? E a última pergunta aqui, será que de fato é o desejo? Será que de fato é o seu desejo se encher do Espírito Santo de Deus? E aí, vamos nos blindar desta pandemia? Pois o único que pode nos proteger, nos guardar, nos livrar desta peste, o pecado, é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o Senhor nos abençoe
em nome de Jesus. Pastor Paulo, você vai estar orando, agradecendo por este momento. Louvamos a Deus pela vida do pastor Bruno Tavares, que veio com uma máscara muito interessante. Agradecemos a Deus pela juventude dessa igreja, que entende e vive com seriedade, compreendendo que para levar Deus a sério é necessário compreender a vacina contra o pecado. Agradecemos a Deus por você que nos assiste e que tem ouvido mensagens tão especiais, tão maravilhosas, como hoje pela manhã, o pastor Leones, e agora à tarde para a noite, o pastor Bruno Tavares. Agradecemos a Deus pela vida de Everton, que não pôde estar aqui hoje, está com um probleminha no seu dente, oremos por ele. Agradecemos a Deus pela vida de todos os jovens que vêm aqui trabalhar, ajudar nessa transmissão. Ore para que logo estejamos juntos aqui. Já estamos preparando tudo. Hoje já fizemos alguns vídeos para montarmos um vídeo que vai orientar, para que assim que a prefeitura liberar, estejamos juntos e orientados de como cultuaremos num momento difícil como esse, num momento de pandemia. Imagino que ela já está cedendo, mas temos que ter todo cuidado, especialmente porque somos uma igreja de 50% de idosos. Temos que ter esta consciência, temos que ter esse entendimento. Quero dizer que o probleminha que nós tivemos aqui com o curto-circuito que aconteceu já está sendo sanado. Podemos perceber hoje, fizemos testes com a mesa, parece que não teve nenhum problema maior com a mesa. Algumas lâmpadas precisaram ser retiradas, também serão substituídas por outras. Eram lâmpadas ainda com reatores, elas serão substituídas por essas lâmpadas mais modernas. E graças a Deus que não foi uma coisa mais séria, uma coisa mais complicada. A multimídia está trabalhando para melhorar a cada dia. Eles vão comprar alguns equipamentos agora que a igreja liberou